Você é daquele tipo de pessoa que acha que não tem mais equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional? Domingo para você já é aquela tortura, porque já tem a síndrome da segunda-feira ou a síndrome do fantástico, como alguns gostam de dizer, que já lembra que amanhã você vai ter que voltar a trabalhar, não importa se você está em casa ou se você está trabalhando na sua empresa. Isso te soa familiar? A gente fica adiando coisas sem nenhum motivo aparente, ou seja, aquela procrastinação que você empurra para depois e você nunca quer fazer as coisas. Sempre tem a sensação de que algo ficou para trás ou você podia ter dado o seu melhor. Se isso está acontecendo com você, então fica aqui nesse vídeo. Eu sou Ricardo Rikowski e eu vou falar sobre o ciclo da frustração e da sobrevivência e como que você faz para sair disso. Como eu falei agora há pouco, a gente pensa muito nessa questão de conseguir resolver as coisas, de ter produtividade, de conseguir trazer melhores resultados naquilo que a gente faz, e muitas vezes a gente acaba por estar ou se tornar frustrado, né? E o que que é isso? É uma sensação super ruim, porque a tua semana começa já com dificuldades, né? Que tipo de dificuldade? Você fica sem ânimo, você não tem vontade de trabalhar, você não consegue entregar o mesmo tipo de resultado que você entregava antes, e você vai se desanimando, e parece que você entra num ciclo sem fim. Por que você entra num ciclo sem fim? Porque se você entrega menos, você tem menos vontade, quanto mais desanimado você está, você não quer voltar a fazer coisas. E às vezes falta aquele norte de novo para você saber o que eu vou fazer. E isso pode ter vários motivos, várias ações, e esse vídeo ele quer tratar justamente sobre isso. Como que você faz para mudar essa curva? Como que a gente sai dessa linha da frustração? Como é que a gente entende o nosso ciclo de frustração e quais são algumas ações que a gente pode fazer para sair desse ciclo? E se você estiver no ciclo de sobrevivência, como é que a gente faz para você também conseguir sair desse ciclo de sobrevivência? É bastante conteúdo para você pensar nisso hoje, então já fica esperto. Se você ainda não é inscrito do canal, clica em se inscrever ali embaixo, ativa o sininho para ser notificado dos próximos vídeos. Uma das coisas que é interessante a gente entender, antes de falar sobre esses ciclos, é a gente entender mais sobre a frustração em si. Né? Por quê? Porque a gente precisa entender que aquilo que eu estou querendo falar com frustração seja a mesma coisa que você está entendendo. Porque senão você imagina que é alguma coisa e pode ser uma coisa diferente. Então, primeiro, a frustração ela é um sentimento que a gente não gosta de admitir, porque ele tende a ser ruim para nós. Ele tende a ter uma conotação negativa. Então, com isso, ninguém quer dizer que é frustrado ou que não é feliz. Quer um exemplo prático? Quando alguém te pergunta, quando te encontra, e aí, Ricardo, como é que você está? Normalmente, as pessoas vão responder, eu estou bem. Por quê? Porque ela sabe que a outra pessoa não quer ouvir os problemas dela, a não ser que você seja muito íntimo, muito próximo daquela pessoa, você vai responder que você está bem, mesmo que você não esteja bem. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que a gente não gosta de admitir que a gente não está bem. Uma outra coisa que faz a gente perceber muito que a gente não gosta de admitir que a gente não está bem é quando a gente está aprendendo alguma coisa e o orientador, professor, instrutor, enfim, quem está ensinando, ele pergunta: e aí, está tudo claro? A maioria das pessoas vai dizer que está claro, mesmo que não está. Por quê? Porque a gente não gosta de admitir aspectos negativos da nossa vida. Faz sentido para você? Conseguiu se enxergar em alguma situação ali? Por isso que é sempre importante a gente ir além, a gente entender a mais. Então, quando a gente fica muito tempo nessa linha de pensamento, nesse tipo de sensação, nesse tipo de emoção, isso é algo que pode nos derrubar porque tem uma força enorme. E aí eu quero trabalhar nesse lance da frustração, a gente entender um pouquinho da origem, né? Tem muitos autores que eles vão dizer alguma coisa como um grupo de frustração. Então, por exemplo, eu posso ter frustração interna, eu posso ter frustração por pressão, por conflito, gestão de conflitos e o próprio ambiente no qual eu estou inserindo. Essas aqui são as quatro principais áreas, né? A frustração interna, de pressão, de conflitos e do ambiente no qual eu estou inserido. Eu não vou explorar elas exatamente nessa visão da psicologia, porque, basicamente, se a gente for analisar,
a gente tem duas origens principais. Uma frustração que ela é de origem interna e externa. E aí, isso sim, eu quero detalhar um pouco mais, eu quero buscar mais informação sobre isso com você, para que você entenda que, no final das contas, quase tudo vai voltar para nós mesmos. Mas de que maneira é isso, Ricardo? Me explica mais, que eu quero entender como é que funciona essa coisa. Eu não quero mais me sentir frustrado, sem energia. Eu quero aquela vitalidade de volta. E como é que eu consigo trazer essa vitalidade para dentro do nosso dia a dia? Então, quando a frustração é interna, normalmente acontece muito medo quando a gente tem uma exposição social. Ou seja, você é uma pessoa mais reservada, você tem uma exposição grande e isso te deixa retraído. Isso pode acontecer porque a gente tem medo do que os outros vão falar da gente. A gente tem medo do que a gente vai receber de resposta. A gente não gosta de ser avaliado. Como assim a gente não gosta de ser avaliado? Pensa no seguinte, quando você estava no colégio ou, enfim, faculdade, graduação, qualquer tipo de coisa, você gosta da palavra teste? Poucas pessoas gostam, mas a maioria não gosta. Por isso que se muda essa palavra hoje em dia para um tipo de avaliação. No inglês a gente usa muito o termo assessment, ao invés de test, justamente para tirar aquele peso que o teste representa. Por quê? O teste ele pode te mostrar que você vai falhar, que você não é bom o suficiente. E ninguém gosta de perceber ou reconhecer, às vezes, que não é bom o suficiente. Por isso que a gente vive em constante evolução. A gente saber que a gente, de repente, não é tão bom é uma coisa. Agora, a gente ser avaliado e alguém te falar isso, a gente precisa de mais maturidade para saber lidar com essa informação. E, em cima dessa informação, a gente conseguir desenhar um plano de crescimento ou de desenvolvimento naquilo que a gente está se propondo buscar. Então, para a gente falar um pouquinho mais sobre a questão de origens internas, enfim, eu quero te dar um exemplo também, que ele diz o seguinte: imagina que você está trabalhando e o teu chefe, o teu supervisor, ele te coloca a pressão o tempo todo em cima de tarefas que muitas vezes não são realizáveis. Então, nada nunca está certo, nada nunca está bom, você nunca consegue contribuir com algo positivo, sempre tem algo de ruim. E isso acaba gerando uma certa frustração interna. Por quê? A gente espera, quando a gente faz algo, que a outra pessoa goste daquilo que a gente está fazendo. Então, a gente projeta um sentimento que eu vou fazer algo e essa pessoa vai gostar. Eu faço o meu trabalho, eu executo aquilo que tem que ser executado, eu crio um relatório, eu converso com outras pessoas, eu consigo apresentar resultados. Mas quem está para me avaliar, para me orientar, não vê da mesma forma. Então, eu criei essa expectativa e ela não foi atendida. E isso me gera uma sensação de frustração. Um outro exemplo, a gente pode pensar em filhos adolescentes ou crianças, onde os pais proíbem os filhos de fazer algo. Um exemplo, um filho adolescente combina com os amigos que quer ir num lugar, em alguma festa. O pai não deixa. O que acontece? Uma revolta. Por quê? A revolta ela vem em cima da frustração. Muitas vezes aquilo foi combinado entre os amigos, mas não foi conversado com nenhum dos pais antes. E os pais, dependendo da idade, são ainda os decisores do que o filho vai poder fazer ou não, aquilo que eles percebem que pode ou não colocar a vida em risco de alguém. Então existe um controle para quê? Para manter uma segurança maior. Só que existe a frustração de eu quero fazer e eu não posso fazer. Uma outra coisa também, imagina que você mesmo ou eu, a gente vai numa festa e a gente espera muito encontrar uma determinada pessoa naquela festa e aquela pessoa não está lá. E aí você está no meio de, sei lá, 100 pessoas e por causa que essa uma pessoa não está, a festa é horrível, mas na verdade ela estava incrível. Então, a gente projetou que a festa seria ótima porque aquela pessoa estaria lá e isso não foi correspondido. E aí a gente se frustra. Você percebe que isso tudo tem a ver com como a gente projeta algo que muitas vezes acaba não acontecendo? Isso são alguns exemplos de frustração interna. Agora a gente consegue ver uma outra visão, que é a frustração externa. E aí eu também quero trazer mais exemplos, porque dentro da frustração externa, a gente cria uma expectativa em cima de algo que a gente não pode controlar. Olha a diferença. Na interna, eu controlo a expectativa que eu tenho. Na externa, eu não controlo essa expectativa. Como assim? Como é que eu não controlo? Um exemplo.
você tem um determinado horário para chegar para, sei lá, assistir uma peça de teatro, ou ir para o cinema, ou se encontrar com amigos que você não vê faz tempo, tanto faz. E você fica preso no engarrafamento. O trânsito está tão caótico, de repente começou a chover, veio aquela pancada, é final do dia, o horário de mais saída de veículos das empresas, e você ficou travado. Você não consegue controlar isso, você não vai controlar o trânsito. Você poderia ter controlado o horário que você vai sair, mas muitas vezes o seu horário não permite que você tenha esse controle, o seu horário de trabalho, ou o seu horário de deslocamento. Então você vai acabar ficando preso em algum engarrafamento e você acaba ficando frustrado por causa disso. Ou você vai para o banco, precisa sacar dinheiro, ou você precisa pagar alguma coisa que por alguma razão você não consegue pagar via internet. O que acaba acontecendo? Você chega no banco, tem um monte de gente naquele horário. E aí você fica frustrado porque você achou que ia ser rapidinho para resolver e acabou levando muito mais tempo. Um outro exemplo que você pode pensar é qualquer coisa. O mais normal é qualquer coisa que esteja relacionada com o tempo. Então, aquilo que faz você perder tempo, normalmente são fatores externos que fazem com que você se frustre ou que você fique realmente chateado com alguma coisa que está acontecendo. Faz sentido para você até aqui? Fizer, já deixa um comentário ali embaixo o que você pensa em relação ao tipo de frustração interna ou externa. Vou adorar saber a sua opinião sobre esse assunto. Então, se a gente for resumir de uma maneira bastante rápida aquilo que a gente falou até agora, a frustração nada mais é do que uma expectativa mal dimensionada. Como assim, Ricardo? Expectativa mal dimensionada? É uma resposta emocional, né? Tudo tem a ver com a emoção que você está passando, com a emoção que você dá para alguma coisa. Eu falei num dos meus vídeos anteriores que os fatos que acontecem, eles são frios. E em um deles eu exemplifiquei com aquela situação de 11 de setembro que o avião bateu nas Torres Gêmeas, né? Ou os aviões. E o que acaba acontecendo ali? O avião bateu na torre, um bloco de concreto, derrubou e aquilo caiu. Esse é o fato. O fato é frio desse jeito. Agora, você pensa que havia pessoas naquele prédio. E uma dessas pessoas era um familiar seu, um irmão. Já mudou toda a situação, porque a gente coloca uma emoção naquilo. Então, isso é uma resposta emocional. Os fatos, eles são frios, todos eles, sem exceção. O que a gente atribui a esse fato é que vai mudar a visão. Por isso que tem pessoas que se chateiam mais com algo e se chateiam menos com outras coisas. Porque a emoção que ela colocou naquele fato é diferente da emoção que uma outra pessoa colocou naquilo. A mesma coisa se a gente for lembrar de uns anos atrás, o atentado em Paris. É um atentado, é uma bomba explodiu. O fato é frio. Agora, existem vidas envolvidas. Aí já não é mais tão frio. Aí a gente começa a dar uma emoção para aquilo e aquilo realmente mexe com a gente. E aí aquilo que era só uma bomba explodindo virou algo muito mais sério porque afetou vidas. E isso, por mais que você não goste de alguém, você jamais vai querer que esse tipo de coisa aconteça. Então, essa situação que a gente fala de uma resposta emocional. Então, quando a gente pensa na expectativa mal dimensionada que gera essa frustração para a gente, é justamente porque é uma resposta emocional que a gente não quer ter. E algo não sai como a gente planejou, porque fugiu do nosso controle. E aí, quanto mais importância a gente dá com isso, maior é a frustração. Né? Ah, eu quero ir numa festa, eu espero me divertir um monte, que vai ter a pessoa dos meus sonhos lá. E essa pessoa não tá, eu botei a expectativa lá em cima, ela não veio, eu fico chateado. Né? E aí isso gera perda de autoestima e perda de autoconfiança, porque mexe no nosso lado emocional. Né? E do mesmo lado que a gente fala que frustração ela é uma expectativa mal dimensionada, a alegria também é uma resposta com uma expectativa sendo muito além do atendido. Né? Por que eu digo isso? Porque imagina que você vai num lugar, você achou que aquele lugar não ia ser lá muito legal de ir, você foi mais porque ficaram pegando teu pé para que você fosse, e de repente você chega no local, é super bacana, cheio de coisa diferente na parede, uma temática legal, só toca suas músicas favoritas, a comida era bacana, tá tudo agradável, a conversa estava boa, e aí aquilo superou tanto as suas expectativas que você diz, cara, eu quero voltar lá, esse lugar é incrível, né? Então, é isso que acaba acontecendo.
tanto a frustração como a alegria, a euforia, elas são respostas emocionais de algo mal dimensionado para menos, eu espero muito pouco e recebo muito, ou eu espero muito e recebo muito pouco. E isso acaba gerando a frustração. Entende como isso pode afetar você? Mas, ao mesmo tempo, a frustração, ela não é só ruim, né? Quando é que ela é ruim? Quando ela resulta em raiva, irritabilidade, quando ela te provoca um estresse, ou quando ela pode, em casos mais extremos, te levar a uma depressão, porque você fica naquele ciclo de frustração, num ciclo que você está chateado, num ciclo que você se sente mal por muito tempo. E aí, como você se sente mal por muito tempo, aquilo acaba virando uma bola de neve e para você sair disso, normalmente você vai precisar de alguma ajuda profissional. E grande parte dessas decepções que a gente tem, a gente conseguiria controlar tudo sozinho se a gente começasse a parar para prestar atenção em pequenos detalhes que influenciam aquilo que a gente está fazendo na nossa vida. Existe uma outra contrapartida quando a gente fala de frustração, que é que frustração também pode ser algo bom. Como assim, Ricardo? Frustração pode ser bom? Sim, com poucas variáveis, na verdade, se a gente entender que ela motiva alguém para mudança ou para busca de resultados. Tem um exemplo de um amigo meu que ele foi para a Disney uns anos atrás e ele estava excessivamente com excesso de peso. E na Disney, alguns brinquedos, eles têm limite de peso e altura até que você pode entrar se você quer brincar lá. E como ele estava acima do peso, teve muitos brinquedos que ele não pôde participar, por mais que é um adulto, né? Mas Disney simplesmente é encantadora. E aí, quando você pensa, cara, eu fui num lugar que eu sempre sonhei minha vida toda e eu não consigo fazer, a frustração era muito grande. O que acabou acontecendo com ele? Ele acabou perdendo mais de 30 quilos por causa disso porque ele queria poder ir naqueles brinquedos. Então, foi uma coisa que inicialmente te frustrou, mas depois ela acabou te motivando. Né? É a mesma coisa que se você pensa, eu gostaria de ter algum resultado como atleta, eu gostaria de poder correr 5 quilômetros por satisfação pessoal, porque você quer participar de uma competição, ou enfim, seja qual for o seu motivo. E aí você começa a correr e você se frustra que depois de, sei lá, 1 quilômetro você já não tem mais fôlego, as pernas estão doendo, a cabeça dói, o corpo dói, tudo dói. E aí você se motiva com aquilo porque você quer um resultado novo. Então você vai indo atrás, você busca mais coisas, você consegue fazer coisas diferentes, faz um planejamento, de repente você contrata alguém que vai te dizer, cara, de que maneira que eu chego naquele resultado, baixa um aplicativo no seu celular para que você consiga ter esse tipo de resposta. Enfim, você vai achar alternativas porque ela está te motivando ao resultado. É a mesma coisa que quando você recebe uma crítica no trabalho e você para, ao invés de pensar assim, ai meu Deus, eu nunca faço nada certo, eu sempre sou alguém que não sei o quê. Você fica lá cheio de mimimi, ou você pode dizer, não, perfeito, Ricardo, entendi, não ficou legal. O que eu posso fazer para deixar isso melhor? Opa, como assim? Viu? É uma pergunta que eu posso fazer para melhorar. Não há problema em você perguntar. A questão é o que você vai fazer como resposta desta pergunta. É super importante que você passe por essa experiência de não saber fazer algo, porque a gente entra ali em vários estágios da competência, né? Que é justamente onde a gente tem a incompetência inconsciente, eu não sei que eu não sei. A gente tem a incompetência consciente, que é eu sei que eu não sei, né? Competência inconsciente, enfim, corrigindo se eu falei errado antes. A gente tem a competência inconsciente, que eu não sei que eu já sei, e a competência consciente, que eu sei. Né? Então, esses 4 estágios de consciência geram outro assunto para um outro vídeo, mas tudo isso faz parte do nosso desenvolvimento para a gente poder crescer e se desenvolver mais. Então, depende do estágio de consciência que você está em cada coisa, também pode te ajudar no teu ciclo de evolução, quando você pensa numa evolução para sair da frustração. E aí, como é que a gente consegue sair disso? Eu vou comentar daqui a pouquinho, que agora eu entro nessa fase do ciclo da frustração e como que você faz para sair dela. Então, uma das coisas que a gente tem como fatores que nos ajudam a perceber detalhes que
que dizem que nós estamos dentro desse ciclo da frustração, uma das mais evidentes é o tempo. Por que que é o tempo? Quando a gente começa a pensar em tempo, ele interfere exatamente na quantidade de coisas que a gente consegue fazer num dado espaço de tempo, né? Porque a gente tem a velocidade de entrega de algo, a gente tem a velocidade com que a gente consegue executar algo e a gente tem um tempo para finalizar alguma coisa também. Isso é em tudo que a gente faz. Então, quando eu posso pensar nas tarefas mais simples, por exemplo, eu quero fazer o almoço, eu tenho um tempo para preparar as coisas, separar os ingredientes, eu tenho um tempo para cortar o que precisa ser cortado, que é colocar tudo no lugar, separar as coisas, eu tenho um tempo para verificar se eu tinha todos os ingredientes, eu tenho um tempo para a panela esquentar no fogo, eu tenho um tempo para a comida cozinhar, eu tenho um tempo para aquilo ficar pronto e eu tenho um tempo para servir para não ficar frio. Então, tudo se resolve nesse sentido. Cada tarefa que a gente executa, por mais simples que ela seja, ela é composta de outras etapas. E isso faz com que a gente chegue num resultado ali para frente. Então, quando a gente começa a perceber que a gente está entrando em ciclo de frustração, isso quer dizer que muitas vezes a gente está fazendo ou deixando de fazer algo que a gente fazia antes, porque a gente já não tem mais a mesma motivação. Quando a gente percebe que falta tempo aqui por estar sobrecarregado, por achar que tem coisa demais para fazer, e às vezes não quer dizer qual é a diferença de estar sobrecarregado e falta de tempo para fazer. Muitas vezes é a desorganização. Tem muita gente que fala que eu não tenho foco, Ricardo, eu não tenho foco para fazer as coisas. Na verdade, grande parte do foco não é foco, é organização. E obviamente que dentro de organização e foco, eles caminham muito juntos, porque se a gente pensar que a gente tem um celular junto com a gente o dia inteiro, o tempo todo do lado, quantas notificações você recebe por dia? Quantas vezes você escuta alguma coisa e você para olhar o que está acontecendo? Ou quantas notificações do seu programa de e-mail aparecem na sua tela? Quantas notificações aparecem de qualquer forma na sua vida? Quantas interrupções você tem de alguém? Então, não é só necessariamente uma questão de foco. Às vezes é uma questão da disciplina, da organização que você precisaria ter para algo. E quando a gente começa a perceber que a gente tem coisas que estão nos atrapalhando ou coisas que a gente tem que fazer, e a gente arranja a desculpa de falta de tempo, a gente começa a tirar de nós as coisas que nós gostamos de fazer. Como assim? Por exemplo, tem muitas mulheres que, na hora que começam a ficar sem tempo, elas cortam a ida no salão, elas deixam de fazer as unhas, elas deixam de ir para academia, os homens também deixam de ir para academia, deixam de ir para restaurantes, comer fora, cancelam cursos, né? E o que que isso acaba fazendo? A pessoa vai se frustrando porque ela diz, mas antes a minha vida era melhor, eu podia fazer mais coisas, eu saía mais, eu me divertia mais, eu tinha contato com os meus amigos, e aí começa a gerar aquela frustração, porque parece que a vida de antes era melhor. E na verdade é você que se permitiu tirar isso da sua rotina. Então esse é um dos grandes erros que eu comecei justamente com ele, porque é um dos erros que a gente mais comete. A gente começa a tirar coisa que nos dão prazer, até mesmo comprar coisas que você gosta, por exemplo, aquela cerveja diferente, aquele vinho diferente, aquela pedida de pizza em casa, e aí a gente começa a ficar mais chateado, e quanto mais frustração, coisa ruim, acaba por puxar coisa ruim, porque a gente fica focando no problema, ao invés de focar na solução. E quando a gente pensa que a gente tem essa falta de tempo para se planejar e a gente sai correndo para executar que nem um louco e vamos rápido fazer tudo, e quando você menos percebe, você está tendo que fazer coisas de novo, porque você tem retrabalho e você também acaba tornando algumas atividades para você mais caras. E eu não estou dizendo que é tudo caro financeiro. É caro porque o teu tempo, que é o teu bem mais valioso, ele fica escasso, é caro porque você precisa, de repente, gerar um relatório de novo, você vai ter que fazer uma hora extra e, de repente, até nem receba por isso, porque o erro foi seu e você precisa arrumar isso de alguma maneira para poder entregar. Então, tem várias coisas que podem acontecer com você no meio do caminho
que vão fazer com que a sua experiência seja mais cara, né? E aí você pode atribuir qual que é o seu mais caro no meio do caminho. Com isso tudo, o que vai acabar acontecendo contigo? Vai te gerar mais ansiedade e estresse, né? Porque a falta de tempo, ela pode ocasionar estresse se você não tem mais uma válvula de escape, que seja uma caminhada, um exercício, meditação, enfim, qualquer coisa que você goste, que alivie a sua mente e que deixa você respirar mais. E quanto mais horas extras você tem para ficar compensando, o que vai acabar acontecendo com você nesse ciclo todo louco? Você vai ter menos tempo, você vai ter menos saúde e você vai ter mais problemas, tanto pessoais como profissionais. Eu não sei se você já percebeu, mas num dia que tudo dá errado, e você tem muita pressão para resolver as coisas, como é que anda o seu nível de estresse? Ele é o mesmo? É controlado? Ou ele é mais alto? Ou ele é menor? Percebe que quanto mais pressão, mais problema, seu nível de estresse tende a subir. Cada um tem uma forma de lidar com isso. Tem alguns que trabalham super bem sob pressão. Tem alguns que, como eu digo, espanam. E aí você precisa entender aonde você está. Continuando nessa questão da nossa falta de tempo e do estresse, ainda dentro do ciclo de frustração, a gente vai perceber que as atividades elas começam a se tornar urgentes. Por exemplo, tem um relatório que eu preciso entregar hoje no final do dia, mas eu nem comecei a levantar as informações. Como eu não tenho planejamento, como eu não tenho uma rotina pré-estabelecida, como eu não consigo executar as coisas no ritmo que eu gostaria, ela vai acabar se tornando urgente porque eu não consegui fazer essa tarefa no prazo que eu tinha estipulado. E eu começo a pensar, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Eu começo a fazer muito rápido. E quando eu faço muito rápido, eu tenho uma tendência de não prestar tanto atenção a detalhes. E esses detalhes fazem com que eu acabe perdendo tempo para refazer, que eu acabei de falar, que é retrabalho, informação errada, corrigir algo e trazer algo para que eu tenha que fazer de novo, de novo, de novo, e melhorar essa qualidade de entrega que eu estou trazendo. E isso tudo faz, de novo, com que eu me frustre, fique chateado, e eu não saiba exatamente mais por onde fazer e o que fazer. Então, muitas vezes, o que acaba acontecendo com a gente? A gente precisa entender que esse negócio do ciclo da frustração não é uma coisa a nível só pessoal. Você tem que entender que isso existe na sua vida, existe na vida de todo mundo, existe comigo também, mesmo que eu estou falando desse assunto, porque nós somos humanos, nós reagimos, a gente tem respostas emocionais e nem sempre tudo é bom. A gente mesmo cria níveis de quanto mais resultado a gente busca, quanto mais coisas a gente busca, maior pode ser também o nosso nível de frustração se a gente não souber gerenciar isso. Porque a gente cria até a expectativa não só na gente, mas em cima de outras pessoas. E isso é o quê? É você diminuir a expectativa em cima de algo que você não tem controle. Uma pergunta que eu quero te fazer é: você tem controle sobre tudo aquilo que você faz? Você tem um controle sobre as suas emoções 100% do seu tempo? É muito provável que não. E aí, se você disse que não, como que você gostaria de controlar a emoção ou a expectativa em cima de outras pessoas? Escute, perceba, como você quer controlar a expectativa que você tem em cima de outras pessoas, que elas façam algo, que você receba algo delas, quando você não controla isso nem de você. Faz sentido isso? Para e analisa isso. Se precisar, pausa o vídeo, para e pensa. Quais são as situações hoje que você tem controle? O que você pode fazer que você tem controle? E quais são as situações que você não tem controle? Se preferir, pegue um papelzinho, coluna da esquerda, o que você tem controle, coluna da direita, o que você não tem controle, e anote as coisas que você acha que você tem controle ou não. Outro fator importante para a gente conseguir sair desse ciclo da frustração é a gente perceber que nós não somos capazes de mudar aquela situação que gerou uma frustração na gente, mas eu posso mudar como eu reajo. Então, voltando àquele exemplo que eu falei antes sobre uma atividade, você recebeu um feedback super negativo de algo que você fez. Você, ai meu Deus, e agora, Ricardo? E agora?
Ou você pode dizer, ok, Ricardo, entendi. Como eu posso fazer para ser melhor? O que eu posso fazer de diferente para que fique bom? E aí você vai aprendendo a evoluir, você vai aprendendo a levar para o outro lado. Então perceba que a maneira como você reage que vai determinar por quanto tempo você vai se sentir mal ou não. Você pode ficar se lamentando, você pode tentar resolver. A escolha é sua. Mas eu te garanto que tentar resolver, você vai ter uma emoção muito mais gostosa e o senso de realização, aquela coisa que eu consegui fazer, eu consegui resolver, é muito mais legal do que o senso de frustração de não ter conseguido resolver aquilo que eu queria. Né? O que mais a gente pode fazer? A gente pode pensar também em algumas técnicas para a gente se acalmar e mudar o nosso estado mental. Como que eu faço isso? Quando eu começo a ver o problema, quando eu sinto chateado com algo, o meu pensamento ele caminha em uma determinada direção, que é aquela direção da coisa ruim. Eu preciso criar mecanismos para tirar o meu foco daquele problema e trazer para algo bom. E como que eu mudo o foco do problema para algo bom? Eu posso criar primeiro coisas que me acalmem. Primeira coisa que me acalma, eu posso pensar num sentido de relaxar. Eu vou respirar, que é um dos princípios de meditação. Você respirar, você acalmar a sua mente, você esvaziar aquilo que você pensa e você tentar chegar num outro resultado. Ah, Ricardo, eu nunca fiz meditação. É fácil de fazer? Defina fácil, né? Eu estou começando a fazer meditação agora. Cara, é muito louco. A minha cabeça ela vai para tudo quanto é lado, ela menos tenta esvaziar. Alguns momentos eu consigo esvaziar e parar, mas a minha cabeça fica indo e voltando. E pelo que do curso que eu estou fazendo, ele justamente explica que é normal, que você vai entrar em alguns devaneios. Então, não quer dizer que você, por ser muito acelerado, você não vai conseguir meditar. Cara, você tem que experimentar. E não é um negócio que se faz em um dia, é um negócio contínuo. Você tem que fazer todos os dias até pegar o jeito. Em algum momento, a gente consegue fazer isso dar certo. Pelo menos é a minha esperança. Todo mundo diz que dá e várias pessoas que eu conheço já conseguiram, então eu também vou conseguir. É uma coisa meio louca. Se você quer pensar nisso, você tenta esvaziar a sua cabeça para entrar nesse modo mais calmo aí da sua mente. E aí também vai a resposta emocional que você tem em cima disso. Outras coisas que você pode fazer relaxamento, simplesmente você deitar, tentar descansar um pouco, deixar a mente esvaziar, sem meditar necessariamente. Você pode sair para correr, você pode ler um livro, pode assistir uma série que te agrade, onde de repente você não tenha que pensar muito, que te deixe super animado, enfim, você pode fazer qualquer coisa que te acalme. Isso que é importante para você pensar em mudar o seu estado emocional. Tem mais coisa, Ricardo? Tem sim, tem sim! Tem mais umas 4 coisas aí, pelo menos, que podem te ajudar a sair desse ciclo da frustração. Um deles, que eu já falei antes, que é aprender a diminuir a expectativa em cima de algo que você não tem controle. E aí é o que eu acabei de falar, aquele exercíciozinho, você anotou de um lado que você controla, do outro que você não controla, e você vai perceber que normalmente o que você não controla é aquilo que está baseado nas outras pessoas, ou que você espera a resposta de outras pessoas, que você faz para as outras pessoas e não é voltado para você mesmo. Coisas muito difíceis também são coisas que nos geram frustração. O que a gente pode fazer? Quando a gente está começando algo novo, quando a gente está querendo mudar algo, quando a gente está criando algo de diferente, elas podem ser também algo que te frustram, por exemplo. Eu posso até pegar um exemplo da criação desses vídeos, por exemplo. Eu crio vídeos e muitos dos meus vídeos são longos. E eu posso ficar frustrado se eu não conseguir gravar o que eu preciso, mas existe uma preparação para isso. Não é simplesmente sentar aqui e pensar, ah, legal, vamos ligar a câmera e agora, vamos ver, frustração, o que eu posso falar hoje? Como é que eu falo? Será que é tudo assim? Ah, frustração é porque o cara ficou chateado, né? Não, aí eu não tenho conteúdo no nível de conteúdo que eu quero. Então, para eu ficar satisfeito com o resultado, para eu não me frustrar, eu tenho uma preparação para isso. Eu quebro toda essa atividade em objetivos menores. Então, para eu chegar aqui, houve um planejamento antes, por mais que eu conheça o assunto, mas existe uma estrutura, existe uma sequência, existe algo que faça sentido para que você possa entender também e chegar nesse nível de compreensão de uma maneira simples, que você possa entender que não é tão complexo assim, se a gente for analisar o que a gente precisa pensar e de que maneira que a gente pode fazer as coisas acontecerem. Continuando em cima disso, nos objetivos, quebrar eles em pedaços menores,
Tem algo que eu acho super legal, tem vários autores que falam sobre isso, que é a gente se dar pequenas recompensas pelas conquistas. Como assim? Às vezes eu tenho uma atividade que eu quero fazer e ela leva, sei lá, uma semana. Mas para eu conseguir fazer essa atividade que levaria uma semana, eu tenho as minhas etapas diárias de conquistas. Eu posso, a cada etapa que for importante, eu celebrar isso. Como assim? Eu posso comprar, sei lá, se você gosta, tomar uma cerveja diferente, um vinho diferente. Eu posso fazer uma comida que eu só faço quando ela é especial, ou pedir um lanche, pedir uma pizza, pedir qualquer coisa que você queira. Eu posso comprar algo de presente para mim, se aquilo for importante, uma coisa pequena. Eu posso simplesmente celebrar com a minha equipe uma conquista pequena, que é um caso que aconteceu com a gente na empresa também essa semana. Algo super desafiador, todos deram o seu melhor. Se ficou perfeito ou não é irrelevante, mas o que foi feito é o importante. O resultado ficou super bom do que aconteceu, mas o desafio, aquela questão de conseguir fazer algo não esperado, conseguir fazer algo que a gente não domina 100%, é uma conquista a ser valorizada. E isso tudo é super importante, que isso faz a gente se sentir bem, a gente querer fazer mais, e não é a gente pensar coletivamente, eu vou elogiar alguém para que ela produza mais. Não, é sentir aquilo de coração, é sentir que aquilo está saindo de dentro de você porque você realmente quer o melhor das pessoas, porque você quer contribuir com aquilo, você quer construir algo que seja mais legal. E isso que é bacana, é você conseguir entender que para você, às vezes, sair do seu ciclo de frustração, ajudar o outro, também é algo que pode trazer um efeito tão bom, tão gratificante, que você pode seguir com isso na sua vida feliz e dizer que você tem um sentido, o que alguns falam, você tem propósitos a buscar, você tem algo a resolver e a trabalhar. E, por fim, para a gente terminar o ciclo da frustração, se nada disso funcionar, aí não tenha vergonha de pedir ajuda profissional. Não é um psicólogo que vai dizer que você é louco, ele está ali para te escutar. Não, esse conceito que ir para psicólogo, para psiquiatra é coisa de maluco, já foi faz tempo, né? Não vamos mais acreditar nesse tipo de lenda. Então, vai lá, não vai ser aquela coisa que ele fica deitado, você fica deitado num divã e o outro fica fazendo de conta que está escutando, mas sim, a dinâmica pode ser muito melhor. Então, se você achar que é necessário, você já está nesse estágio, busque ajuda profissional, com certeza vai ser legal para você. O importante é não manter isso, que as coisas podem ficar piores ainda para você também. Então, chega de falar de ciclo da frustração, vamos avançar para a próxima etapa, que é o ciclo da sobrevivência. Né? A gente tem vários ciclos, depois disso ainda poderia vir o ciclo da prosperidade, da realização, da felicidade, enfim, mas para a gente não alongar demais o vídeo, justamente a ideia é a gente só falar desses dois e como sair desses dois, que eu tenho certeza que a partir do momento que você começar a prestar atenção nisso, você vai começar a ter mais resultados, se sentir menos frustrado e vai produzir muito mais coisas no seu dia a dia, vai ter aquele senso de realização muito mais forte. E aproveitando para o senso de realização, se você sente que esse conteúdo vai ajudar para alguém, compartilhe o link desse vídeo com seus amigos, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos, que você será notificado sempre que eu colocar alguma coisa lá. E comente abaixo o que você teve de aprendizado até agora. Eu adoro quando as pessoas comentam porque eu interajo, eu mesmo respondo, não tem ninguém respondendo, não é uma maquininha, não é ninguém da equipe, tudo que acontece lá eu acabo respondendo, então é bacana, eu gosto dessa interação, eu gosto de saber o que se passa na sua cabeça para eu conseguir trazer coisas que sejam relevantes para você e não só o que eu acho que é relevante, mas sim o que eu tenho certeza que vai contribuir para o seu crescimento e para o seu desenvolvimento. E aí, quando a gente entra agora, vamos radicalizar o assunto, saindo da frustração, entrando no ciclo de sobrevivência. E como é que funciona isso? É quando você até tem tempo, mas você não quer planejar. Porque você não quer planejar, porque planejar é perder tempo. Opa, como assim? Não é não, gente, não é! Planejar é você ganhar tempo. Não adianta, eu falei isso num dos meus vídeos anteriores, se você procurar no meu canal o vídeo de performance e produtividade, eu falei a diferença entre estar ocupado e ser produtivo.
E aí você vai lá, assiste o vídeo e tira o seu aprendizado de lá, tá? Mas o que acaba acontecendo que a gente pensa na falta planejar é perder tempo. Então, o que acaba acontecendo? Vamos quebrar esse mito. Existem alguns mitos em cima disso, vou falar várias coisas em cima de tempo, para que você entenda que é baboseira você ficar pensando nesse sentido de ah, meu Deus, eu não tenho tempo para planejar. E agora, Ricardo, o que eu vou fazer? Né? É justamente o fator número um, o mito número um, que a gente não planeja é porque a gente tem falta de prioridades, né? Então, você acaba se envolvendo com coisas que são importantes, não que não são importantes, desculpe, para você. E isso você precisa prestar bem atenção, porque quem não tem nenhuma prioridade ou tem muitas prioridades é a mesma coisa. Ah, eu preciso resolver 10 tarefas hoje. Cara, é impossível você atacar 10 tarefas complexas no mesmo dia. Só se elas são muito simples de serem resolvidas. Mas se elas são muito complexas, é pouco provável que você consiga. Então você precisa escolher no máximo 3 tarefas mais desafiadoras no dia e conseguir resolver a mais difícil, na minha opinião, até de meio-dia, até o horário do almoço. Por que eu vou resolver a tarefa mais difícil até o horário do almoço? Porque eu tenho uma sensação de conquista tão grande que à tarde eu produzo muito mais. Então, sempre que eu tenho algo que é mais difícil, a gente tende a empurrar isso para frente. Mas não, a ideia é trazer para frente quando a tua cabeça ainda está livre, trabalhar nas situações mais complexas, botar como prioridade número um e trazer ali para dentro. Outra coisa que você pode fazer pensar em prioridade é algo que você tem que fazer que outra pessoa ou alguém ou alguma empresa vai ser prejudicada porque você deixou de fazer. Se é algo que está prejudicando alguém, também deve entrar na sua lista de prioridade máxima. Outra coisa que é o mito, né, da perda de tempo, não querer se planejar, é esperar por uma inspiração. Uma luz que venha, sei lá da onde, para você pensar. E por que isso? Porque as novas ideias, a criatividade, o processo criativo, nada mais é do que resultado de trabalho. Né? Não é assim, claro que eu tenho os meus insights, as minhas inspirações que vêm, mas eu não posso dizer assim, eu vou ficar esperando aqui agora, né? Vem criatividade, vem inspiração. Não, eu preciso entrar em ação, eu preciso exercitar, eu posso treinar. Exercícios de criatividade são desde os mais clássicos, que é o brainstorm, onde você anota um monte de ideias que você tem. É você pegar coisas diferentes e juntar para criar algo novo. É você ver algo que funciona de um jeito, tentar fazer diferente, ver se dá para ser melhorado. Às vezes você vai fazer. Eu já tentei melhorar algumas coisas da minha rotina e ficaram piores. Mas se eu não tivesse tentado, eu não ia ter conseguido. Aí eu já sei o que eu posso mexer e o que eu não posso mexer. E muitas coisas que a gente faz todos os dias, elas podem ter uma visão diferente, elas podem ter um mecanismo diferente de a gente aplicar uma solução. Isso tudo faz parte de um processo criativo. Criatividade ou inspiração não quer dizer simplesmente algo assim do além. Você pode até assistir vídeos para ter inspiração, vídeos de assuntos que te interessem. Às vezes alguém te fala um negócio e aquilo, cara, que sacada! É isso que eu precisava para fazer. E às vezes não tinha nada a ver com o que você estava buscando de resposta, mas o que a pessoa falou te remeteu àquela ideia e aí você conseguiu evoluir em cima disso. Mais um item que faz a gente pensar que é perda de tempo se planejar e como que a gente pode passar por isso? Fazer tudo sozinho. Né? Por quê? Isso, cara, quem faz tudo sozinho, você vai ficar cansado, você sempre está correndo, você não tem resultados tangíveis, eles não são mensuráveis, eu não consigo ver progresso nas coisas, porque você está no modo sobrecarga. E aí você precisa tentar delegar mais, contribuir com as pessoas, aceitar ajuda. E isso normalmente é muito difícil. Você aceitar ajuda. Tem muita gente que entende pedir ajuda ou alguém oferecer uma ajuda como um sinal de fracasso, de fraqueza. Mas não é isso. Quando você ganha ajuda de alguém, quando alguém está ali disposto a contribuir com o teu desenvolvimento, com o teu crescimento, você ganha velocidade de desenvolvimento. Não tem problema você não perguntar. O problema é você tentar fazer algo que você não sabe, você já buscou conteúdo, você já tentou, já foi resolvendo e nunca admitir que chegou a algum ponto que você trava. Achar que você é o super-homem, que é aquele
assunto que eu falei no meu último vídeo, do vídeo de mentalidade vendedor. Se você olhar lá na mentalidade vendedor, eu falo sobre esse tipo de coisa. Na performance e produtividade, eu falo na síndrome de super-herói. Então você pode olhar esses vídeos ali para ter essa referência do que eu estou falando. Outro fator que a gente fica pensando muito que não vale a pena, porque a gente acaba perdendo tempo, é a gente se preocupar demais com a opinião dos outros, com o que eles vão dizer. Você tem que focar em coisas que são boas para você. Você não precisa começar a fazer uma tarefa porque os outros vão pensar que você fazendo aquela tarefa vai te trazer tal coisa. Não é isso. Você acaba não conseguindo viver a sua vida e isso te faz infeliz. Você tem que escutar o seu coração e tem que aprender a dizer não. E isso também, gente, aprender a dizer não para muitas pessoas é muito difícil. Não, eu não vou fazer. Eu sempre digo sim, 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 sim. E o que acaba acontecendo? O não, ele não quer dizer que você não queira fazer. Às vezes só quer dizer que não é o momento. Então, por mais que você goste de ajudar, você precisa ver o que você precisa resolver também, para você primeiro. Eu já tive muito dessa fase, de deixar as minhas coisas de lado para fazer coisa para as outras pessoas. E o meu trabalho é atrasar, as minhas coisas atrasarem, porque eu fiquei fazendo um monte de coisa que as outras pessoas ficavam felizes demais pela minha ajuda, eu perdia dias, semanas, e meu trabalho ia ficando acumulado para trás e me gerava frustração. Então, isso não é uma coisa legal. Eu já passei por isso, eu sei como é que é isso. E a gente tem que saber dizer não. E é difícil no começo dizer não, porque a gente acha que a gente está ferindo a outra pessoa. Mas, na verdade, a partir do momento que você diz um não, de uma maneira, obviamente, não, não, eu não vou fazer. Não desse jeito, mas sim, não, agora eu não posso fazer, eu preciso terminar isso aqui primeiro, depois eu posso dar uma atenção para isso. Você está aumentando o seu grau de profissionalismo. Você está aumentando o seu grau de responsabilidade com as coisas que você tem para fazer, você está aumentando o seu nível de entregabilidade e mais uma série de outras coisas. Então, esse é um processo que você precisa se desenvolver continuamente para que você possa realmente evoluir no sentido de eu vou fazer minha tarefa e eu vou conseguir ajudar alguém também, mas sem que eu mesmo esteja sendo prejudicado por isso. Um outro fator que é muito comum, que nos atrapalha para perder tempo, é ficar reclamando. Ah, mas eu não quero isso, eu não quero aquilo, não quero aquele outro, blá 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 blá. Ah, mas olha só, o fulano tá fazendo isso. Ah, não, olha isso. Gente, não dá. Você adora ficar do lado de gente rabugenta. Cara, tira toda a tua produtividade, tira teu astral. Isso não dá, não funciona. Então, quando as coisas estão dando erradas, cara, beleza, deu errado, como eu resolvo? Entra em ação. Não fica pensando só no erro. Pensa, ok, bacana. Ah, eu fiz um determinado. Tentei fazer uma venda hoje. Eu não consegui, o cara disse, não, não quero comprar de você, tá muito caro. Cara, ok, ótimo, está muito caro. Resolva. Como é que eu transformo esse muito caro em algo que eu possa aproveitar? Como é que eu digo, não, já fechei com o outro? Como é que eu posso pegar esse lance de fechar com o outro e transformar para trazer ele para virar meu cliente? Pense em soluções, tem jeitos de reverter. A questão é que eu não posso ficar pensando, ah, não, é porque está muito caro. Daí vai lá, chega para o gerente, e gerente, está muito caro. Mas eu não tento resolver. Entende? Faz sentido? Estou viajando? Não? Então tá tudo certo. Outra coisa, tentar agradar todo mundo é impossível. Você não consegue agradar todo mundo. É humanamente imperfeito. Todo mundo é diferente, pode ter uma opinião diferente. O que acaba acontecendo é a gente ter uma opinião, ter algo que a gente faz e tentar achar um meio termo para conseguir agradar. Sempre vai ter alguém que não gosta de alguma coisa que você faz. É normal. É a mesma coisa que tem gente que vai assistir esse vídeo e vai dizer que não gostou do vídeo. Tá tudo certo. Tem gente que vai dizer, cara, esse vídeo contribuiu demais para a minha vida, vou compartilhar com todo mundo. Tá tudo certo. Então, a questão é, como é que a gente entende que algo está tudo certo? É a gente entender que a gente precisa ter um grau de evolução maior, que a gente precisa se desenvolver no sentido de, ok, eu sou humano, tem gente que não vai gostar de algo que eu faça e tá tudo bem, tem gente que vai gostar e tá tudo bem. Dessa maneira. E isso é uma prática. Falar é muito fácil. Agora, você ter essa resposta, ter exatamente esse tipo de conteúdo de situação, requer esforço e trabalho, obviamente, para você conseguir fazer tudo isso. Mais um item que mata a nossa questão de tempo é ficar se comparando com os outros, né? Porque a gente se compara com os outros, a gente fica com ciúme da outra pessoa, a gente fica,
sei lá, chateado, inseguro, que acha que nunca nada tá bom. Ah, é claro que ele ia fazer isso, ele sempre é melhor. Ah, claro que ela ia ganhar, ela sempre ganha. É queridinha do professor, é queridinha do chefe, é o queridinho do não sei o quê. Gente, é tudo desculpas. A gente não pode ficar se comparando o tempo todo. Você não pode comparar o palco dos outros com o seu bastidor. E a mesma coisa o bastidor dos outros com o seu palco. As experiências de vida são diferentes. Com quem que você tem que se comparar? Existe uma comparação a ser feita? Existe algo que você precisa buscar para ter mais resultados e dizer assim, não, eu quero evoluir, como é que eu me comparo? Como é que eu vou ter uma referência? A maior comparação que você tem que fazer é com você mesmo. Como é que você estava antes, como é que você está agora? Você está numa escala crescente ou você está piorando? Você precisa se comparar com você mesmo. A luta é com você. Outros que têm resultados melhores que a gente, que de repente são players globais, que são aqueles nomes, cara, eu gostaria tanto de chegar nesse nível, eles podem ser a sua inspiração, mas não o seu motivo de inveja. Pode ter certeza que alguém que está lá em cima, ele fez algo muito diferente de você. A diferença normalmente de pessoas extremamente bem-sucedidas é que elas têm mais experiência, elas executaram mais, elas tentaram mais, elas erraram mais. E aí a gente precisa desenvolver o nosso caminho para isso também. E quando eu falo de errar, entra no penúltimo item desse negócio de perder tempo, que é justamente a gente repetir o tempo todo os mesmos erros. Você precisa aprender com os erros, errar faz parte. Você quer ter uma escala de evolução, você precisa errar. E quando você erra, cabe a você entender, ok, o que que eu fiz de errado e como que eu melhoro isso? Como é que seria algo melhor? O que que eu imagino que seria a minha situação ideal? Ah, minha situação ideal é que quando eu criar esse relatório, eu tenha tal informação, desse jeito que eu falei com alguém, eu recebi essa resposta, eu tenho tudo o que eu preciso para conseguir ter a resposta perfeita daquilo que eu gostaria. Ótimo! Então, quais são os passos que você precisa dar para chegar nisso? Ah, eu não sei. Ótimo! Pesquise, desenvolva-se, busca resolver isso. É isso que você vai fazer a partir do erro. Porque a gente não pode ficar acreditando que a gente vai fazer tudo perfeito, que é o nosso último item do nosso vilão de tempo. Que eu quero ter perfeccionismo ao invés de planejamento. Ou seja, eu vou ficar preparando tudo, fazer tudo, planejar, anotar, estudar, até que tudo seja redondamente perfeito. Cara, dá para fazer isso? Dá. Mas aí eu volto num conceito que eu já usei em outros vídeos que eu gosto, que é o conceito das startups, que elas tentam trabalhar sempre em cima do conjunto do produto minimamente viável, ou seja, qual é o mínimo que eu preciso para rodar. Eu vou ter uma escala de construção, eu vou ter uma escala de evolução, eu vou ter uma escala de melhorias, eu vou ter muita coisa que vai acontecer com as coisas que eu faço. Raramente algo que eu faço da primeira vez vai ficar perfeito. Eu vou melhorar, 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 melhorar. É igual, por exemplo, quando eu comecei a gravar vídeo muitos anos atrás. Eu não sabia gravar vídeo, eu não sabia olhar para um negocinho assim e ficar falando, parecia um retardado. Daí o que, que eu resolvi fazer? Eu até deixei esses vídeos no canal, não tem uma qualidade visual muito boa, mas eu peguei meu celular na época e eu gravei durante 40 dias seguidos algum conteúdo para publicar no YouTube, principalmente. E aí, o que que acontecia? Eu fui perdendo medo, eu fui aprendendo a interagir com a câmera, eu fui criando desenvoltura. Então, hoje, se eu preciso falar na frente de uma câmera, eu não travo mais. Pode ser uma câmera pequena, uma câmera grande, tanto faz. A câmera que for, eu vou conseguir falar, a situação que for, eu vou conseguir falar. Porque aí a gente aprende a controlar a emoção através da habilidade também. Esse nível de segurança, o nível de conhecimento, o nível de entrega que eu posso dar hoje na frente de uma câmera, ele é muito maior do que algum que eu tivesse há 5, 10 anos atrás. Então, é tudo como que você vai encarar, de que maneira que você vai aprender. No começo não vai ficar tão bom, mas as coisas vão melhorar. A questão é que como você lida com isso, com a melhoria, como você pega a questão do erro, você melhora, e assim vai, a vida segue. Ela foi feita para isso, né? E com isso a gente termina o nosso vilão da questão de não querer se planejar, de não querer criar as coisas. Outras coisas que mostram que a gente está no ciclo de sobrevivência é a gente sempre acha que os outros têm mais resultados e mais oportunidades que a gente. Por quê? Quando você entra no nível de sobrevivência, o que, que acaba acontecendo?
você deixa de evoluir. Então, você pensa num monte de coisas, você se importa com o que os outros estão falando de você, você erra alguma coisa, você tem um resultado negativo e você não tenta evoluir. Vamos pegar um exemplo aqui na questão de como que a gente precisa entender que a partir do erro a gente evolui. Eu não sei se você sabe nadar, mas é muito comum a gente ver em filmes que quem quer aprender a nadar, uma outra pessoa pega e joga na água e diga, ó, se vira, né? Por quê? É o famoso, a hora que a água bate na bunda, a gente aprende a nadar, né? A gente tem que entrar em ação porque não tem mais o que fazer. Ou você faz, uma questão de sobrevivência, ou você não faz, né? Então, isso são coisas que a gente vai aprendendo, a gente aprende a nadar para conseguir sair de uma situação adversa. Tem várias coisas que a gente faz a nível de sobrevivência que às vezes são imperceptíveis. Um exemplo muito bacana que eu gosto, que talvez você nunca parou para pensar, mas atravessar a rua é um ato de sobrevivência. Como assim, Ricardo? Atravessar a rua, você olha para a esquerda, você olha para a direita e você atravessa a rua. Por quê? Porque você quer sobreviver, você precisa ver se vem carro ou não, não importa se você está na faixa de pedestre ou não. Você tem de olhar para os lados para saber se ninguém furou o sinal. Isso é sobrevivência, é fazer algo que você espera que você possa sobreviver. E isso é o básico para você se manter vivo. Respirar é sobrevivência. E quando a gente fica pensando nisso, eu acabo tendo uma baixa qualidade de vida e uma baixa projeção futura, porque a gente vive dia após dia. Eu não tenho um objetivo claro lá na frente. Eu sei o que eu quero hoje, eu sei o que eu quero esse mês, eu sei quais são as contas que eu tenho para pagar. Eu faço uma nova dívida, mas eu não consigo enxergar daqui a 10 anos algo que eu possa começar a fazer hoje que vai dar resultado lá na frente, porque isso não faz sentido para mim. Às vezes eu vou, por isso que a gente financia às vezes coisas, porque eu não consigo enxergar como é que eu vou conseguir uma casa, por exemplo, de 200 mil, 150 mil, 100 mil reais numa cidade grande, se eu não tenho dinheiro para isso. E o nosso senso de urgência de não querer esperar, de se planejar, faz com que a gente possa recorrer a financiamentos. E a gente vê quanto é que cabe no mês. A gente às vezes não olha quanto de juros a gente está pagando no final. E isso também é um ciclo da sobrevivência, porque esse mês eu consigo pagar isso. Mas agora, se você ficar desempregado por um ano, como é que fica? Você consegue continuar pagando? Você consegue continuar evoluindo? E isso tudo são coisas que a gente tem que pensar, porque senão você vai sempre terminar a sua vida só pagando contas e viver um dia após o outro e ficar mais ou menos no estilo Martinho da vida, deixa a vida me levar. A vida leva eu. Mas não, você pode assumir o controle da sua vida e você mesmo dar o resultado que você busca. E para você continuar evoluindo, você também precisa desenvolver cada vez mais a disciplina, porque se você não tem disciplina, é algo que eu falo muito em tudo que é conteúdo meu, que são as três coisas que me norteiam, que é a disciplina, a consistência e a congruência. Né? A disciplina de fazer o que tem que ser feito, mesmo que eu não tenha toda essa vontade. Por exemplo, hoje é um dia que eu não acordei totalmente empolgado de manhã, mas eu já treino cedo. E eu fui para o treino mesmo não estando 100% com vontade, porque eu sei que depois isso me faz falta. Então, a consistência e a disciplina de eu fazer o que tem que ser feito, mesmo quando eu não estou 100% a fim de fazer, porque ela me permite chegar naquilo que eu quero. E se eu falo isso, eu tenho que fazer. Isso é ser congruente. Dizer que eu falo e fazer isso. E não tem nada de errado. Ninguém está 100% bom todos os dias. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque agora eu me sinto incrível, me sinto ótimo. Eu não teria condições emocionais de gravar algo se eu tivesse totalmente aqui pensando assim, desse jeito. Não tem como. Eu tenho que trazer energia, eu tenho que trazer um conteúdo que seja relevante. Eu tenho que ter uma entrega e eu tenho que ter uma cabeça boa para fazer isso. Então você consegue trabalhar isso de várias maneiras. Isso não é pecado, todos somos humanos. Por isso que a gente pode se conectar. Se permita ter aquele dia que você está ruim. Só não se permita ficar afundado nele. Você vai dizer assim, cara, eu não acordei legal hoje. Bacana, mas eu vou fazer o melhor para sair disso. Eu vou fazer o melhor para entregar uma energia. Eu vou fazer o melhor para eu conseguir mostrar, é aqui que eu vou. Esse é o resultado que eu quero trazer. Tá? E isso é super importante aí para você. Então, tem mais algumas coisas para a gente ver, mas não esquece, compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixa um comentário ali embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho para ser notificado. Né? E continuando, para a gente ir para a nossa reta final desse conteúdo, não desista no primeiro obstáculo, siga em frente. E quando a gente quer seguir em frente, tem vários caminhos para a gente dizer isso. Uma das coisas é você prestar atenção
em quais são as pessoas das quais você se cerca, quem são as pessoas com que você convive. Você sabia que você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive? Por que isso? Tem muita gente que fala assim, ó, se você é o cara mais inteligente da sala, você está na sala errada. Então você tem que buscar outras visões, outras referências. Quando a gente está com pessoas que exponencialmente têm um resultado melhor que a gente, e eu não estou dizendo resultado financeiro, estou dizendo que são pessoas que têm uma família estável, que têm bons relacionamentos, podem ter sucesso financeiro, enfim, quaisquer critérios que você queira colocar. Você acaba por observação, por exemplo, por manifestação, adquirindo esses mesmos hábitos, porque você vê como as pessoas fazem, isso é a congruência, e aí, baseado nesse exemplo, você começa a implementar inconscientemente as mesmas coisas. Ou você percebe algo que aquela pessoa faz e conscientemente você vai buscar aprender para você evoluir também. E eu não estou falando de copiar a ideia dos outros, estou falando de estilo de vida, de viver, de modelo mental, de saber pensar, experimentar esse pensamento diferente. Você consumindo esse vídeo hoje, o teu modelo mental, a tua percepção em cima de algumas coisas já vão ter mudado. E uma mente que se expande nunca volta para o mesmo lugar. E é isso que acaba acontecendo com a gente quando a gente entra nesse ciclo contínuo de desenvolvimento, de aprendizado diário, que o que tecnicamente a gente chama de long life learning, né? Aprendizado para a vida toda. Então você pode optar se você quer isso ou não. Meu pai, ele sempre me falava desde pequenininho, eu sempre gostei de ler, meu pai, uma biblioteca grande em casa, pensa assim uma parede com um monte de livro, e uma das minhas diversões, assim, era fuçar o tempo todo, até na época da praticamente extinta Barça, né, o Google Papel da época. Então você tinha muitos livros, acho que eram 26 volumes, 26 livros grossos, assim, eu adorava ficar fuçando naquilo, ver os outros livros, ver um monte de coisa, muita leitura, muito aprendizado, na época de faculdade também, muita leitura, muito aprendizado. E meu pai falava sempre que, Ricardo, você não precisa ler um livro inteiro por dia. O teu objetivo é ler pelo menos uma página por dia de alguma coisa. E por mais que, óbvio que ele já devia saber por que ele estava falando isso, mas o fato de ler uma página, você nunca lê uma página, você sempre lê mais. Porque só uma página você quer saber o que, que vem depois. Então, quando você entende que às vezes aquele pouquinho vai te levar naquele montão, você precisa entender que numa jornada de evolução, para você chegar no seu objetivo, você tem que dar o seu primeiro passo. Ele vai te permitir dar o segundo. Você não tem como dar o segundo passo sem ter dado o primeiro. Tenta pegar um carro e botar ele na quinta marcha, ligar ele e sair andando com ele. Provavelmente o carro vai morrer. Ele não vai ter aceleração. Ele precisa passar, ele precisa fazer com que o motor se desenvolva, que você engate a primeira marcha, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta para você chegar nessa velocidade. Em alguns momentos você vai ter que reduzir a velocidade. Está tudo certo. Faz parte. É assim que funciona a vida. A gente não fica acelerado 100% do tempo. E com isso, você vai aprender a acreditar mais no seu potencial e você também começa a criar novos hábitos. O começo de uma mudança de hábito é o quê? É substituir os hábitos ruins por hábitos melhores. E como que a gente faz isso? Isso eu vou deixar um assunto para um outro vídeo. Agradeço que você ficou até aqui. Deixe seus comentários ali embaixo, deixa o like no vídeo e eu te vejo no próximo vídeo.